Falei que Jesus certa vez chegou junto de dois dos seus discípulos, isso depois de ele já ter morrido, já era o terceiro dia que Jesus havia morrido, e ao terceiro dia ele fez o quê? Ressuscitou, como nós cantamos aqui. Aí está lá, dois discípulos de Jesus indo em direção a um vilarejo chamado Emaús. E quando Jesus chega perto deles, eles estavam tão frios, cegos espiritualmente, que eles não reconhecem ser Jesus. E aí Jesus pergunta assim, que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? Jesus já repara na hora. E aí eles dizem assim para Jesus, você é peregrino por aqui? Por acaso você não é daqui? Você não está sabendo do que aconteceu? Todo mundo está falando aí de um profeta que foi grande em obras e em palavras, chamado Jesus. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas com tudo isso, hoje já é o terceiro dia e até agora nada. E eu bati nessa tecla. Quando eles dizem assim, nós esperávamos. Ou seja, já não esperavam mais. O coração já estava triste. E eu disse para você que isso é sinal da frieza espiritual. O coração começa a se esfriar. É aquela pessoa que quando chegou na igreja, aquela pessoa que quando ouviu o evangelho, ouviu a palavra pela primeira vez, ela tinha aquela certeza de que Deus salvaria a sua família. E já se passou agora algum tempo, no caso dele tinha se passado alguns dias, e talvez se eu fizer uma pergunta e você com sinceridade consultar o seu coração, quando eu perguntar assim, olha, você ainda espera que Deus venha salvar toda a sua família? Tem gente que talvez vai dizer, pastor, eu esperava muito quando eu cheguei na igreja, mas talvez hoje eu já não sei mais. Olha, se eu perguntar para você, você espera que Jesus venha te curar por completo? Porque quando você chegou na igreja, você tinha certeza que Jesus ia te curar. E talvez hoje você já não tenha mais essa mesma certeza. O que aconteceu aí no meio do caminho? Teu coração se esfriou. Foi o que aconteceu com eles. E para voltar a aquecer de novo, não aquecer, voltar a ferver, que é isso que eu tenho falado, Jesus teve que começar a pregar para eles de novo. E aí Jesus foi pregando, abrindo a palavra desde lá de Moisés até lá todos os profetas, mostrando a palavra para eles, abrindo as escrituras, assim diz a Bíblia. E aí o coração deles começou a arder de novo, começou a queimar dentro do peito. E quando Jesus entra com eles, na hora do partir do pão, foi de propósito. Quando foi partir do pão, Jesus partiu o pão e deu a eles, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram que era Jesus. Eu estou nesse propósito, quando eu te entregar esse pão, vou partir para entregar para você, você vai reconhecer que é Jesus. Quando, pastor? Na hora que você ficar curado. Você vai ficar curado imediatamente, você vai falar, foi Jesus. A hora que você ficar ali perto, a hora que você ficar abençoado, como foi de manhã, muita gente curada aqui, na hora que comeu o pão, foi curado. Você vai entregar para o seu filho, para o seu marido, a hora que ele comer aquele pão, ele vai reconhecer Jesus. Como assim, pastor? Quando ele vê o que vai acontecer, ele sentiu o que vai acontecer, na hora que ele comeu o pão, desaparecer a dor, desaparecer a tristeza, sair a angústia, ele vai falar, é Jesus, foi o poder de Deus, diga glória a Deus. Aí reconheceram Jesus. Mas o que eu queria mostrar antes aqui com você? Não o momento que eles reconheceram Jesus, o que eles falam depois. Quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece, não foi assim? Jesus desapareceu. Aí um vira para o outro e fala assim, rapaz, não ardia o seu coração quando ele falava com a gente? Seu coração estava queimando, uma outra tradução diz assim, seu coração estava queimando dentro do peito quando ele falava com a gente? Porque é assim que o nosso coração tem que estar. Eu volto aqui no Salmo 45, que a gente tem falado bastante dele, uma revelação tremenda que Deus nos deu aqui, O meu coração, o quê? Ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena do quê? De um destro escritor. Aí desde o domingo da Santa Ceia, que nós começamos esse propósito da nova história, eu tenho explicado a você que a sua língua é essa pena, o instrumento que o escritor vai usar para passar pro papel, esse papel em branco que eu te entreguei aí, aquele propósito que tem no coração dele. O escritor é destro, destro não é só direito, destro é habilidoso, é sábio, significa capaz de pegar uma história toda arregaçada, uma história complicada, uma história sofrida, e dá para qualquer história um final feliz. Ele tem essa habilidade, mas a pena é a tua língua, onde eu disse que você precisa aprender a ser o primeiro profeta da sua vida. Você precisa, como profeta, dar honra aqui na sua própria terra, amém? Eu disse que você deve começar a dizer onde você vai estar daqui uns 5, 10 anos, e quando eu falo isso não é para você adivinhar,
Lembra que eu tenho batido nessa tecla, pastor, mas como é que eu vou falar? Onde é que eu vou estar daqui 1, 5, 2, 10 anos? Como é que vai estar a minha vida financeira daqui 2, 5, 10 anos? Como é que vai estar os meus filhos? Não é para adivinhar. E você não precisa saber, você só precisa plantar. Porque no nosso coração tem esse entendimento. Deus deixou claro isso aqui para nós. Fala assim, o meu futuro não é a sorte. Meu futuro não é o acaso. Fala assim, o meu futuro será colheita. Então, se o futuro é colheita, é fácil. Como é que eu sei o que eu vou colher? É só eu saber o que eu vou plantar. Eu ainda disse para você, não precisa adivinhar. Quando eu pedi para você começar a profetizar sobre a sua vida, tem gente que não conseguiu. Não saía nada da sua boca. Mas pastor, como é que eu vou falar? Você tem que falar, você tem que começar a crer. Não precisa adivinhar. E nós temos um Deus que garante o nosso futuro. Como é que Ele garante? Garantindo a colheita do que você plantou. E aí, para que eu preciso adivinhar? Se eu plantei tomate, eu não vou colher abobrinha. Se eu plantei tomate, eu vou colher o quê? Tomate. Então, meu irmão, teu futuro já tem essa garantia dada por Deus. Não é o acaso, não é a sorte. Teu futuro vai ser colheito. O seu futuro ele tem que ser colhido, ele tem que ser profetizado e não simplesmente esperado na sorte. Então é isso que tem que mudar. Coloca isso no seu coração. Gálatas 6, 7. Tudo que o homem plantar isso, ele vai colher. Deus não brinca com isso, não deixa ninguém brincar. Só que eu enfatizei aqui o comecinho. Deus nos deu uma revelação aqui, olha. O meu coração ferve com palavras boas. E o nosso coração precisa ferver. Eu disse, olha, não é só esquentar, não. Quando esquenta, você ainda fica morno. E não é o suficiente. Por quê? Lembra que eu comparei com a água? Quando você ferve a água, o que acontece? Você ferve a água e ali tudo que tem de micro-organismos morre. A fervura faz isso acontecer. E às vezes tem coisa na água que você não consegue nem enxergar a olho nu. Eu até li para você lá o estudo que eu peguei, né? A fervura, que é quando você leva a temperatura ao máximo da água, tudo que tem ali que faz mal, tudo que tem ali de micro-organismo, que às vezes não dá para ver, repito, a olho nu, morre. E você pode tomar aquela água mais pura, você pode tomar aquela água limpa. E é isso que tem que acontecer com o nosso coração. Por quê, pastor? Quando o coração do cristão realmente está fervendo com a palavra boa, que é o evangelho, irmão, o pecado não vai conseguir ficar. O pecado vai morrer. A mágoa não vai conseguir ficar. O coração, quando está fervendo, o pecado não fica, a mágoa não fica, o ressentimento não fica, coisinhas pequenininhas não ficam, morrem. E eu não estou falando de coisa grande, eu estou falando de coisa tão pequenininha como lá o micro-organismo lá da água, que às vezes você não consegue nem ver. Que tem água que parece que está limpa, sim ou não? Lembra da historinha que eu contei da mãe que pediu para o nenê pegar água? Lembra, né? Ô nenê, pega água para a mamãe. E aí o nenê veio com a água fresquinha. Aí a mãe começou a tomar água e começou a pensar, mas peraí, o nenê não alcança a pia. O nenê não tem força para abrir a geladeira. Onde que o nenê pegou essa água? Você já imaginou aí? Quem já entendeu, né? Quem entendeu? Você entendeu onde o neném pegou a água? Só que quando ela olhou a água estava como? Limpinha, não tinha nada. Então às vezes tem coisa assim, você não está vendo, mas está fazendo mal. Está te deixando doente espiritualmente. E isso vai morrer quando o coração voltar a ferver. Diga glória a Deus. Nós precisamos voltar, meu irmão. Mas do que o coração ferve? Está lá, o meu coração ferve com palavras boas. Se você não amar a pregação, se você não amar a Bíblia, se você não gostar desse tempo aqui de ouvir a palavra, de um tempo lá na sua casa, para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus, meu irmão, é impossível. O seu coração está fervendo. A frieza vai tomar conta de você. E quando a frieza espiritual começa, até brinquei aqui com a questão do frio que nós tivemos esses dias atrás, que o pior frio não é o que está do lado de fora, o pior frio é o que está do lado de dentro. E quando começa essa frieza espiritual, que é a pessoa que já não quer mais orar, já não atrai, né? Nós estávamos cantando aqui, já não atrai mais um culto, já não é atraente mais um momento de oração que antes era. Um momento com Deus já não tem mais atração para ele, uma pregação já não atrai mais, ele chega, antes ele colocava numa pregação, hoje está lá a pregação, ele tira, põe num filme, põe num jogo, porque não atrai mais. Não estou dizendo que você não possa assistir um filme ou um jogo, mas estou dizendo de gente que tem a pregação, ele troca, ele não tem prazer mais naquilo. A frieza já começou a tomar conta. E quando a frieza começa no coração, o pecado começa a ter vida. O pecado começa a viver. Porque coração fervendo, o pecado não fica, ele morre.
Coração fervendo de palavra boa, sujeira, mágoa, ressentimento não fica, morre. Mas coração frio é lugar de pecado. Aí o pecado volta. Coisas que a pessoa tinha deixado, ela volta a praticar. Coisas que a pessoa tinha vencido, começam a voltar a crescer dentro dela de novo. Porque o coração se esfriou. Então, meu irmão, eu tenho orado isso. Deus faz o nosso coração voltar a ferver, diga glória a Deus, de palavras boas, voltar a ferver, chegar na temperatura máxima, não é só esquentar não, é chegar na temperatura máxima, para que tudo aquilo que não é do Senhor venha morrer dentro de nós, diga glória a Deus, tem que morrer em nome de Jesus. E quando o coração é fervoroso, ele vai produzir uma oração fervorosa. Fala comigo assim, ó, só um coração fervendo produz uma oração fervorosa. Então, coração fervendo produz oração fervorosa. E oração fervorosa é necessária. Eu mostrei rapidinho, põe para mim Tiago 5,16 na Bíblia Viva, acho que é NBV. Eu mostrei para você, nessa tradução aqui, fala mais do que a gente está dizendo em relação a ser fervoroso, né? A Bíblia comum fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas na Bíblia NBV, olha como diz, ó. Portanto, confessam seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros a fim de que possam ser curados. Olha agora, quem está enxergando aí, diga amém. Quem não está, fala misericórdia. Pois eu vou orar para você. Está enxergando ou não está? Amém ou não amém? Então lê junto comigo, ó. A oração que fervorosa de um homem justo. Olha só agora, tem grande poder e o que mais? Resultados maravilhosos. Não é oração fria não, não é oração morna não. Você quer ver resultado maravilhoso? Irmão, é oração fervorosa. O que é uma oração fervorosa? A pessoa grita, pastor, pula, vira cambalhota. Não, é uma oração dentro da palavra de Deus que faz, que sai de um coração fervendo. Uma oração fervorosa é uma oração que sai de um coração fervendo. E do que o coração ferve? Fala assim, ó, de palavra boa. Palavra boa é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Voltamos aí 3, 4 domingos atrás. Agora, volta aqui para a mensagem de hoje, que está lá em Gênesis capítulo 49, verso 22. Hoje, quem não teve a chance de entregar a sua nova história domingo passado, vai ter a chance de entregar hoje, tá certo? Nós vamos orar, vamos apresentar diante de Deus em nome de Jesus. Vamos lá, Gênesis 49, 22. Eu vou mostrar para você a respeito de Jacó, que no fim da sua vida, Jacó, agora já era Israel, na verdade, né? Tinha recebido o novo nome de Deus. Quando ele está para morrer, no finalzinho da sua vida, na sua velhice, ele reúne todos os seus 12 filhos, eram 12. E ele começa a ministrar bênção para cada um deles antes de morrer. E ele vai falando de um, de outro, vai falando de Simeão, de Levi, Judá, de Azer, de Gade, vai falando de todos os filhos dele, Naphtali, até que ele chega em José. Bom, você sabe quem foi José, filho de Jacó? O José, ele foi muito usado por Deus. Na verdade, o José, pela vida dele, Deus salvou a humanidade. Se você parar para pensar na história de José, a história de José, ela é uma representação de Cristo. A história de José é uma simbologia do próprio Jesus. E por quê, pastor? Porque quando ele recebe aquela revelação do sonho de Faraó, quando ele explica, né, o sonho de Faraó, Deus dá a direção para ele, de guardar a quinta parte de toda a produção do mundo durante 7 anos de bonança, ali ele salvou a humanidade. Que foram 7 anos de fartura que Deus deu na terra e depois teve 7 anos de miséria, de seca extrema, que se não tivesse José administrado isso, não teria sobrevivido ninguém. O Egito foi o celeiro do mundo naquela época. Todo mundo foi no Egito comer, porque não tinha comida em lugar nenhum. E só tinha comida no Egito porque José estava lá. A Bíblia fala que quando ele entende isso, ele fala para os irmãos, olha, não se culpem por ter feito comigo o que vocês fizeram, porque isso veio de Deus. Deus me enviou aqui para salvar a muitos, está escrito desse jeito. Diga glória a Deus. E José recebe uma bênção muito grande do pai dele. Vamos ver? O Jacó vira e fala assim para José, José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto ao quê? A fonte. E os seus ramos correm sobre o muro. Então presta atenção nessa bênção aqui que Jacó está dando para José, no que Jacó está falando a respeito da vida, resumindo, né? A vida de José. Que na verdade é um resumo que ele está fazendo da vida desse filho.
Primeira coisa que ele diz, que José é um ramo frutífero. E ele é um ramo frutífero, por quê, pastor? Porque ele é um ramo frutífero junto à fonte. Se não tivesse junto à fonte, ele não daria fruto. E por ele ser um ramo frutífero junto à fonte, a Bíblia diz que os ramos dele correm sobre o muro. Quando diz aqui correm sobre o muro, você tem que entender o seguinte, que quando encontrou o muro, os ramos de José, como se Jacó estivesse dizendo o seguinte, os seus ramos não pararam no obstáculo. O muro, entenda como um obstáculo, entenda o muro como uma limitação. Mas quando vê a limitação, os ramos de José atravessaram. Eu gosto da Bíblia NVI, que ela fala assim, ó, quer ver? Muda para mim para a Bíblia NVI e fala assim, ó, José é uma árvore frutífera à beira da fonte, cujos galhos, lê comigo, fala assim, ó, passam por cima do muro. É isso aqui que eu quero chegar. Por quê, pastor? Porque é desse jeito que nós precisamos ser. Nós precisamos nos tornar pessoas que ultrapassam, que passam por cima dos muros que nós vamos encontrar. Mas como é que faz isso? Eu vou te dar alguns segredos aqui, na verdade são 3. O primeiro deles, seja frutífero. Por quê, pastor? Todo ramo frutífero, ele sempre vai encontrar um muro. Sempre, pastor, sempre vai encontrar barreiras. Todo ramo frutífero junto à fonte, ele sempre vai encontrar obstáculos, limitações que vão tentar parar ele. Mas quando ele é frutífero e ele está junto à fonte, ele vai conseguir passar por cima desse muro. Só que tudo isso só é possível se antes de qualquer coisa ele for frutífero. Então olha para o pastor, você tem que dar fruto. Dar fruto para aquele que é de Deus não é uma opção. Fala assim comigo, é obrigação. Fala para o irmão do seu lado, fala, você tem que dar fruto. E o que é fruto? Vamos entender o que é fruto? Vamos lá em 1ª carta aos Coríntios, aliás, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Irmão, o que eu vou falar para você aqui hoje é o motivo da vida de muita gente não ir para frente. O que, pastor? O fato da pessoa ser egoísta, se preocupar somente com ele ou com ela. E às vezes a pessoa não entende que é isso que está amarrando a vida dele, a vida dela. Presta atenção. 1ª carta aos Coríntios 1:3. Vamos entender aqui o que é fruto. Porque fruto para nós, como eu disse, não é opção. Fruto para quem é de Deus é obrigação. E você vai entender por que eu estou falando isso. Ele diz assim, ó, 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda o quê? Consolação. Então ele está dizendo que Deus ele é Pai do Senhor Jesus Cristo e Pai e das misericórdias e Deus de toda a consolação. O que é consolação, pastor? Entenda a consolação como solução de qualquer problema. Então o Deus que nós servimos, ele tem solução para qualquer problema. Mas como é que ele dá essa solução e por que ele dá essa solução? Versículo seguinte fala. Ele diz assim, ó, que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, consolação aqui é a solução para toda e qualquer tribulação que você esteja passando hoje. Eu não sei qual que é, mas eu tenho certeza que Deus tem uma consolação para isso. Diga glória a Deus. Mas você tem que entender o que vem agora, ó. Por que ele me consola e para quê? Ele me consola em toda a minha tribulação, em toda a nossa tribulação. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Você percebeu isso aqui? Olha, vamos dizer que você tenha lá muitas tribulações. A Bíblia diz que Deus vai te consolar em toda a sua tribulação, para que você venha consolar alguém que esteja em alguma tribulação. E ele fala assim, ó, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de quem? De Deus. Você entendeu o que é fruto? O que é fruto? Repete assim comigo, ó, fala assim, ó, é Deus me abençoando para abençoar a outros. O que é fruto? Fala assim comigo, ó, é Deus me libertando para que através de mim outros sejam libertos. Isso é fruto. É Deus te curando para que através de você outros sejam curados.
É Deus libertando a sua família, olha o que eu vou falar, para que através da sua família, outras famílias sejam o quê? Libertas. Isso é fruto. E tem muita gente que esqueceu o que é isso. Por quê, pastor? Ele só vem na igreja para saber dele, ela só vem na igreja para saber dela. Ô Deus, eu estou aqui para o Senhor me curar. E o que mais? Não, só isso. E depois que Jesus te curou? Não, glória a Deus, eu estou curado, obrigado Jesus, a hora que eu precisar eu volto de novo. Não, não é assim. Irmão, Jesus quer fazer uma obra na sua vida, mas não é para essa obra parar em você. Quando você vem à igreja, você tem que vir com esse propósito no seu coração. De dar o quê? Fruto. De crer e entender que Deus vai te consolar na tua tribulação, mas não é para isso parar em você. Deus vai te consolar na sua tribulação, para que você venha consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação com a qual você foi o quê? Consolado. Então sabe por que às vezes Deus permite a gente passar por certas coisas? Para que a gente seja instrumento na mão dele depois. Para que a gente seja ferramenta na mão dele depois. Tudo tem um propósito, diga glória a Deus. Pastor, por que eu estou passando por essa tribulação? Simplesmente para você ser consolado. E para que depois que Deus fizer por você, você faça por alguém. Esse é o propósito. Irmão, nós somos muito egoístas. Nós estamos aqui na igreja, Deus me abençoa, Deus faz pela minha vida, Deus me liberta, Deus me cura. Tem gente que está aqui só para receber, e isso é perigoso. Você não pode estar aqui para receber. Você precisa entender e perguntar a Deus, Deus, aonde eu posso dar fruto? O que eu posso dar de fruto? Por quê, pastor? Porque você está correndo risco quando você não dá fruto. Dar fruto, repito, não é opção, é obrigação. Olha o que Jesus vai falar em João capítulo 15. Vamos lá, rapidinho. João capítulo 15, versículo 1. Está aí pertinho. Volta aí para o Evangelho de João, capítulo 15, verso 1, em nome de Jesus. João 15, 1. Quem achou, diga amém? Está aqui na tela também, você pode acompanhar ali, ó. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Olha o verso 2. Quem é que está falando isso aqui? Quem? Jesus, o próprio Jesus. Toda vara em mim, olha só, ó, que não dá fruto, o que o pai faz? Ele tira. Então presta atenção. Se eu sou um ramo e eu estou junto à fonte, mas eu não sou frutífero, olha para o pastor. O que eu estou fazendo com o que a fonte está me dando? Do que a fonte tem me concedido? Eu estou nele, ele me abastece. Eu estou aqui na igreja, eu escuto a palavra. Eu estou aqui na igreja, eu recebo a palavra, eu recebo o que a fonte me dá. Mas o que é que eu estou fazendo com isso? Meu irmão, se eu não fizer nada com aquilo que eu estou recebendo, se eu não dar fruto, a Bíblia diz que eu vou ser o quê? Tirado. É perigoso você não dar fruto. É perigoso você ser aquela pessoa que só gosta de receber. Eu quero, pastor, eu quero. Na hora que Deus quer encontrar com você, para orar por alguém, para buscar por alguém, meu irmão, você não está disponível para nada. É perigoso. Você é daquele que fala assim, eu estou na igreja, pastor, é o que importa. Eu falo aí, quem quer vir, vem, quem não quer, não vem. Não, você precisa orar, você precisa interceder. Você está aqui, mas cadê teu filho, marido, tua esposa? Cadê teu pai, tua mãe? Cadê teu irmão, tua irmã? Se, meu irmão, o interesse de Deus fosse só com você, eu sempre falo isso aqui. No dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, se batizou e o seu nome foi escrito lá no livro da vida, Deus teria feito o que naquele momento? Recolhido. Levava embora. Se não fosse para você fazer mais nada aqui, fala para o irmão, sei lá, você não estaria mais aqui. Entendeu? Aí eu brinco assim, quer ficar mais tempo aqui? Então, irmão, procura produzir. Fala, Deus, eu quero ser útil. Deus, eu quero ser um ramo, o quê? O quê? Frutífero. O que eu estou produzindo? Porque todo aquele que está em mim, toda vara está em mim, está recebendo. Toda vara que está em mim, eu estou investindo nela, está tirando de mim alguma coisa. Mas só que não está dando fruto.
por que vai ficar recebendo se não está dando fruto? O que o pai faz? O pai tira. Eu falo daquela parábola dos talentos. A Bíblia diz que o Senhor chega e dá lá, distribui os seus talentos. Um pega a sua parte e multiplica. Outro pega a sua parte e também multiplica, granjeia, se esforça e multiplica. O que recebeu um só talento, quem lembra? Lembra aí, o que ele fez? Enterrou o seu talento. Aí a Bíblia diz que o Senhor volta para dar contas, né? Para tomar conta deles. E aí eles chegam para dar conta ao Senhor. Um fala, Senhor, o Senhor me deu esse tanto, está aqui, multipliquei. O outro, Senhor, o Senhor me deu esse tanto, eu granjeei, me esforcei e multipliquei. O outro chega com o seu talento e fala, Senhor, eu temi, porque eu sabia que o Senhor era um homem muito bravo, muito rígido. E aí eu enterrei o talento do Senhor, mas está aqui de volta o talento que o Senhor me deu. Ele disse, não foi para isso que eu te dei. Eu não te dei talento para você me devolver. Eu falei para você que era para você multiplicar. Você é um mau e negligente servo. Ele tira o talento dele e dá para aquele que tinha multiplicado mais. É o que vai vir a seguir. Olha o que a Bíblia fala, ó. Volta aqui. Ele diz assim, ó, pode voltar, versículo 2. Ele fala assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. E limpa toda aquela que dá fruto. Para quê, igreja? Para que dê mais fruto. Então, quando você dá fruto, meu irmão, a tendência é que Deus te abençoe, que Deus venha te limpar, para você dar mais fruto ainda. Então, busca isso. Fala, Deus, eu quero ser frutífero. Amém, Jesus? Primeira coisa, então, é que você precisa ser frutífero. Não é uma opção. Dar fruto é uma obrigação. Porque se eu estou na fonte, se eu estou usando da fonte, eu tenho que dar fruto. Por quê? Todo aquele que está em mim não dá fruto, será tirado. Quem está entendendo, diga amém. Então dê fruto. Se ofereça a Deus, fala, Deus, usa a minha vida. Quero ser um instrumento nas suas mãos. Eu falava isso aqui na sexta-feira. Nós cantamos um louvor aqui que fala, aquilo parecia impossível, aquilo parecia não ter saída. E tem uma parte daquele louvor que fala assim, usa-me, Senhor, eu sou o teu milagre. Mas é exatamente isso. O seu milagre é com a intenção de gerar outros milagres. Deus quer usar você, o que Ele faz na sua vida, para que através da sua vida também seja feito na vida de outros. Diga glória a Deus. Então, primeira coisa, José é um ramo o quê? Frutífero. Então diga o irmão do seu lado, seja frutífero. É obrigação sua. Ah, pastor, não gostou não. Problema dele. É a verdade. Sim ou não? Eu não sou obrigado a nada. É obrigado sim. Você está aqui, você tem que dar fruto, porque um dia nós vamos acertar as contas com ele. Ele vai falar, você estava na fonte, você estava em mim, te alimentei, te sustentei. Para quê? O que você fez? O Senhor, eu estava ocupado, que eu não tinha tempo para ir na igreja, eu não tinha tempo para orar. Não quero saber. Ah, porque o pastor não deixou eu fazer. O negócio não é com o pastor, o negócio é com você. Está entendendo, sim ou não? Então dê fruto. Segunda coisa, quando ele diz assim, volta lá em Gênesis, ele vai colocar ali para mim, Gênesis 49, 22. Rapidinho, ele diz assim, ó, José é um ramo frutífero. Só que ele é um ramo frutífero por quê? Está lá, ó, é ramo frutífero junto à fonte. Segunda coisa que eu quero dizer, a primeira é que você seja frutífero. A segunda, não deixe a fonte. Não saia de perto da fonte, não abandone a fonte. Você é o que é enquanto você estiver na fonte. Meu irmão, saiu da fonte, acabou você, acabou eu. Isso tem que estar nítido no teu coração. Tem gente que de vez em quando parece que fica meio bobo, meio boba. Acha que começa a conseguir as coisas sozinho, acha que começa a conseguir vitória sozinho, acha que começa a vencer por si próprio e acha que pode deixar Deus. Irmão, misericórdia. Fala misericórdia. Sem a fonte você não vai em lugar nenhum. Vou te mostrar isso aqui, vamos lá rapidinho para Jeremias capítulo 2, verso 13. Jeremias 2,13. Deus vai falar aqui que o povo dele fez duas maldades, mas que não foi coisa pequena. Deus considera que o que o povo fez foi tão grave, que tem tradução que Deus fala assim, foi 2 crimes que vocês fizeram. De tão grave que foi o que o povo fez. E você vai ver aqui, Jeremias capítulo 2, verso 13. Deus vai falar assim, o que vocês fez foram 2 maldades, mas tem Bíblia que eu até prefiro, acho que a Bíblia NVI fala assim, o meu povo cometeu 2 crimes. Quais foram esses 2 crimes?
Abra sua Bíblia lá que nós vamos ver. Jeremias capítulo 2, verso 13. Ele diz assim, ó, na Bíblia corrigida diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. Primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Tem ali na Bíblia NVI, está lá. O meu povo cometeu dois crimes. Porque eu considero isso crime, eu acho que Deus não exagerou. Primeiro, me abandonaram a mim, a fonte do quê? De água viva. Irmão, é tanto um crime como uma loucura. O que a gente tem visto nos últimos dias, isso vai acontecer, a Bíblia fala mesmo. Gente que conheceu a fonte de vida, que entendeu qual é o verdadeiro sentido da vida, que é Jesus, não tem outro fora dele, que encontrou a fonte e abandonou ela. Isso é uma loucura, isso é um crime. Isso realmente é um crime. Todo crime, ele tem que ser o quê? Fala assim, punido. Verdade. É um crime. É uma loucura. Como é que eu posso encontrar a fonte de água viva e abandonar ela? E não foi só um. Deus disse, olha, foram dois. Primeiro, me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas. Só que as cisternas deles eram o quê? Cisternas rachadas que não retêm água. Irmão, quanta gente está fazendo essa loucura? Está abandonando a fonte. Irmão, olha para o pastor, se eu sou ramo frutífero, é porque eu estou junto à fonte. O dia que eu achar que eu posso, que eu consigo, que eu não preciso mais, eu começar a fazer a minha cisterna. Veja que ele fala cisternas próprias ou próprias cisternas. Coisa minha, que eu acho que já é suficiente. Ô meu irmão, eu estou fadado ao fracasso. Minha vida vai secar. E a vida de qualquer um. Pode parecer que no começo não. Mas, meu irmão, nós não passamos de cisternas rachadas. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu preguei isso aqui, eu falei o seguinte, olha, a fonte, imagina lá, está o poço lá, que antigamente tinha que tirar água todo dia. Era aquela água fresquinha, mas dava trabalho. Tinha que soltar lá, é o saril que fala? Saril, né? Saril, puxar o balde de água, não era leve, era pesado, né? Puxava lá o balde, tirava a água. Aí o ser humano foi ficando preguiçoso, o que o ser humano começou a fazer? Ele começou, ao invés de todo dia tirar água, ele começou a pegar uma cisterna. O que é uma cisterna? Um reservatório. E começou a encher o reservatório. Na intenção do quê? Bom, eu enchendo o reservatório, amanhã eu não tenho que levantar e ter todo esse trabalho de tirar água. Só que aí é que dá o problema. A gente não tinha percebido que a nossa cisterna, o nosso reservatório, ele é o quê? Rachado. Meu irmão, você vai encher ele hoje, amanhã ele já está como? Vazio. É a pessoa que ela começa a fazer isso com Deus. Meu irmão, Deus é a fonte, todo dia você tem que ir nele, todo dia, escreva isso, todos os dias. Aí o ser humano acha que pode fazer com Deus a mesma coisa. Não, eu vim na igreja domingo, enchi meu reservatório, agora eu volto aqui 15 dias. Coitado de você, amanhã você está vazio, você é uma cisterna rachada. Amanhã, a hora que você for enfrentar uma luta, você vai perceber que aquela glória, aquela unção que você está sentindo, nossa, mas ontem na igreja eu estava cheio de poder, como eu saí da igreja maravilhado. Amanhã você acorda, a hora que você vai enfrentar a luta, você vê que você está vazio. Você não tem mais? Nada. Ah, o que aconteceu? Foi tudo embora? Foi, porque é assim. Eu não posso sair da fonte, porque eu sou uma cisterna o quê? Rachada. A minha cisterna é rachada. É loucura, é crime se afastar da fonte. Não faz isso, meu irmão. José era ramo frutífero porque ele estava sempre junto à fonte. Esse é o segredo para você vencer, é todo dia. Eu dizia quando eu preguei isso a respeito do maná, que quando Deus mandava um maná do céu, Deus criou uma regra de propósito. Deus disse, todo dia vocês têm que levantar e colher o maná. Não pode deixar para outro dia. Mas por que, Deus? Porque senão o povo iria colher o maná daquele dia e guardaria para não precisar ir nos outros dias. Deus já sabia disso. O ser humano é preguiçoso, a nossa carne é preguiçosa. Você está aqui na igreja hoje, o diabo vai falar para você, amanhã não precisa você orar. Ah, não precisa você jejuar, não. Precisa você buscar Deus, mas não tem jeito, meu irmão. Você é cisterna rachada. Meu irmão, se você não tiver uma vida, escute o que eu vou te falar, se você não tiver uma vida de oração diária, de leitura da palavra, de jejum, de consagração, você não vai conseguir ser uma pessoa frutífera, e você não vai ultrapassar os muros que vão se levantar, não vai.
Eu tenho que ser real com você. Você tem que ter uma vida diária na fonte. Aí Deus fazia assim, quando um desobediente ia lá e pegava maná a mais, para não precisar levantar no outro dia, preguiçoso, Deus fazia dar bicho. No outro dia estava tudo fedendo, podre. Quem está entendendo, antigamente? Não era por acaso não, era lição. Todo dia tem que depender. Ah, mas amanhã de novo. Sim, eu mando, mas você levanta e colhe. Eu vou mandar do céu, mas você levanta e colhe. Irmão, Deus não faz a nossa parte. Nós temos que estar lá todo dia. Quer ver um exemplo que eu estou falando? Vamos rapidinho lá em Jeremias 17. Você está no capítulo 2? Vai para o capítulo 17. Capítulo 17, versículo 5 aí. Está pertinho, só virar algumas páginas. Capítulo 17, verso 5. Ele diz assim, ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia em quem? No homem. Muita gente já lê esse versículo e já vai falando assim, por isso que eu não confio em ninguém. Confio mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Tudo cobra. Né? Olha para o pastor, antes de você pensar nisso, é claro, você deve tomar cuidado também em quem você confia. Mas antes de você pensar nisso, olha para o pastor, olha aqui para mim, olha para mim. Maldito o homem que confia, ó, no homem. Deu para entender agora? Antes de você pensar nos outros, antes de você pensar em não confiar nos outros, você tem que começar por aqui. Maldito o homem que confia no homem. Porque aí, irmão, a gente começa a deixar a fonte. A gente começa a achar que a gente é que pode, a gente começa a fazer a nossa própria cisterna e ela é rachada. Vou falar de mim para não falar de ninguém, eu sou pastor. O dia que eu começar a achar que porque eu sou bom, porque eu posso, porque eu tenho capacidade, acabou, irmão. Já vi isso acontecer com muitos pastores. Acabou o ministério, porque a cisterna rachada. A Bíblia diz que aquele homem que começa a confiar no homem, faz da carne o seu braço. A carne não é o meu braço. Não é. O meu braço é o Senhor. Diga glória a Deus. Não é a carne. Se eu depender da carne, irmão, eu estou frito. Sou tão falho quanto você. Agora aplique isso na sua vida. Não, pastor, porque agora eu estou ganhando um salário bom, engraçado. Quando não estava todo dia orando. Não, pastor, graças a Deus que agora estou num bom emprego, engraçado. Quando estava desempregado, estava todo dia na igreja. E eu falo isso direto, porque eu já vi isso com o pastor tantas vezes. Ah, porque hoje meu casamento está uma benção, pastor, graças a Deus, é engraçado. Quando a mulher estava querendo ir embora, estava todo dia na igreja. Quando o marido estava de cabeça virada, estava todo dia aqui na igreja orando. 3 cultos, 9, 12, 7 e meia. E ainda, se bestar, tem culto lá em Lavina, pastor, tem, já vou lá também. É assim ou não é? Amém? Mas aí começa o homem confiar em quem? No homem. Aí você pergunta, fala, irmão, você não está indo mais na igreja? Não, pastor, isso aqui é que não está dando tempo, ai que não sei o quê. Não é. É que começou a fazer da carne o seu braço, e quando isso acontece, olha o finalzinho lá, ó, o que acontece? Aparta o seu coração de quem? Do Senhor. Irmão, fica junto da fonte. A fonte é Ele, não é você, não sou eu. Quem está entendendo, diga amém. Não aparte o seu coração do Senhor. Não se afaste da fonte. José era ramo frutífero e Jacó falou bem. Porque ele era ramo frutífero junto à fonte. O José nunca se afastou da presença de Deus. Nunca, pastor, nunca. Nunca saiu. E várias vezes ele foi tentado. Várias vezes, você sabe muito bem da história de José. Quando ele chega dentro da casa de Potifar, ele começa a prosperar. Ele começa a crescer. Vem a mulher de Potifar tentando ele. Se você ler lá, você vai ver que não foi a tentação de um dia não, irmão. A Bíblia diz que todos os dias aquela mulher tentava ele. Não sei quanto tempo essa tentação durou, mas ele nunca aceitou se afastar da fonte. Diga glória a Deus. Não vou fazer uma loucura dessa. Jamais vou fazer isso. Quando o diabo armou para ele, ele foi preso. Ele preferiu ser preso na cadeia do que ser preso pelo pecado. É a melhor coisa, irmão. Mas ele não se afastou da fonte.
Porque quando o homem começa a confiar no homem e faz da carne o seu braço, ele aparta o seu coração do Senhor. Qual vai ser o resultado? Olha o versículo 6, ele diz: porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes, morrerá nos lugares o quê? Secos do deserto. Terra salgada e o quê? Inabitável. Saiu da fonte, acabou, é sequidão. Não, mas olha, eu tenho bastante água, eu sou estudado, tenho capacidade. Ih, cisterna rachada. Daqui a pouco não tem mais nada. Só tinha enquanto estava na presença de Deus. Saiu da presença de Deus, acabou. Mas tem o contrário também. Olha o versículo 7 agora. Ele vai dizer: bendito o varão que confia em quem? No Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Ele vai ser o contrário. Olha o verso 8 agora. Ele diz assim, ó, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o quê? Deixa eu te falar uma coisa, quando você está junto da fonte, vai vir luta. O calor é os problemas, o calor é a dificuldade. Mas quando você está junto da fonte, você não teme o calor. Por que eu vou temer o calor se eu estou junto daquele que me alimenta? Diga graças a Deus. Então você pode passar por luta, você só não pode sair da fonte. Diga glória a Deus. Você pode passar por batalha, você só não pode sair da fonte. Ele diz: não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga. E olha agora, ó, nem deixa de dar fruto. Pessoa que vem falar para mim que deixou de vir na igreja ficar de luta, é porque se afastou da fonte, se afastou de Deus. Ah, por que você parou? Você parou porque a Bíblia diz que você não ia deixar de dar fruto. Que podia estar seco em todo lugar, mas você está junto da fonte. Qual é a desculpa para deixar de dar fruto? Ah, é que está muito seco, pastor, tu está vendo aí, está difícil para todo mundo, a economia e tal. E o que isso tem a ver com você? Você está na fonte. A Bíblia diz que você não é para deixar de dar fruto nunca. Então fala para o irmão do seu lado, você não tem desculpa para parar de dar fruto. Não vem não. Você pode falar para mim, mas ele não vai aceitar. Ele vai falar que aquele que está junto à fonte não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Fala para Deus: Deus, eu não quero deixar de dar fruto. Jamais, irmão. Eu não tenho motivo para parar de dar fruto. Porque vai vir sequidão, vai vir um ano da sequidão, vai vir um tempo do calor, vai vir luta, vai vir batalha, mas nós estamos junto da fonte e acabou. Amém, Jesus? Nossa confiança está no Senhor. Rapidinho, Salmo capítulo 1, verso 1. Nós já vamos encerrar já. Salmo 1:1. E aí a gente já vai voltar lá em Gênesis 49 para a gente encerrar. Salmo capítulo 1, verso 1. Quem está entendendo, não glória a Deus aí bem forte? Para ou continua? Hã? Tá bom já? Então vamos lá. Salmo 1:1. Ele diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda ou no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora o 2, ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita quando? Ele não se afasta da fonte. Entendeu que a palavra é o prazer dele, é o prazer dela? A palavra é o que lhe atrai. Quando você começa a não ter prazer na palavra, é porque seu coração já está frio, você já está se afastando da fonte. Quando você tem prazer na lei do Senhor, de dia e de noite, você não se afasta da fonte, olha qual vai ser o resultado. 3, ele fala assim, ó: que será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não... Você vê que é a mesma coisa? Ó, e tudo quanto fizer o quê? Prosperará. Ele não para de dar fruto. Você pode pôr onde for, você pode colocar a pessoa que teme a Deus, a pessoa que está ligada com Deus, a pessoa que é um ramo junto à fonte, você pode pôr ela onde for, ela não vai parar de dar fruto. Tudo que ela fizer vai prosperar. Eu me lembro, sabe de quem? De José. Por isso que Jacó falou que o José era ramo frutífero junto à fonte. O José, dentro da casa do pai dele, ele era abençoado. Aí os irmãos ficaram com inveja, acharam que era o problema, era a túnica. Aí bateram nele e roubaram a túnica dele. Jogaram ele dentro do poço. Aí ele foi lá para o Egito sem túnica. Foi para dentro da casa de Faraó. Lê para você ver, dentro da casa de Faraó está escrito assim, ó, o José era escravo, hein? Mas está escrito desse jeito, você pode ler depois. Está escrito assim, ó: e José foi varão próspero dentro da casa de Potifar.
Ah, mas ele era funcionário, não interessa. Ele, em tudo que ele fazia, o que está escrito ali? Tudo quanto fizer, prosperará. Não tinha jeito, irmão. Ele prosperava. Com túnica ou sem túnica. Eu falava isso aqui esses dias, não é o que você tem, não, é o que você é. Ah, mas tiraram meu emprego, me passaram rasteiro, me fizeram injustiça. Não interessa, irmão, onde você for, se você estiver na fonte, você vai prosperar. Você vai ser abençoado. Diga glória a Deus. Aí lá ele prosperou. O diabo veio, preparou a armadilha para ele, foi para dentro da cadeia. Chegou dentro da cadeia. O carcereiro olhou para ele e falou assim: ó, tô a chave aqui da cadeia, você manda tudo aqui agora. Diga glória a Deus. Não tinha jeito, irmão. Onde ele estava, ele prosperava. Aí lá dentro da cadeia ele passou um tempo. Quando o copeiro lembra dele, Faraó manda chamar. Faraó tem meia hora de conversa com José. Faraó fala assim: ó, tá aqui o Egito na sua mão, agora você manda em tudo aqui. Diga glória a Deus. Por quê? Irmão, aquela pessoa que está junto da fonte, irmão, tudo que ela fizer, ela vai o quê? E o aqui teve muro para tentar parar José. Teve muro tudo quanto é lado. Começou pelos próprios irmãos. Ele passou. Os ramos dele passaram por cima dos muros. Veio depois a mulher de Potifar. O ramo dele passou por cima. Veio depois o ano da sequidão, 7 anos. Os ramos de José passou por cima. Diga glória a Deus. Irmãos, os muros não podem te parar. Se você for um ramo junto à fonte, você vai ser um ramo frutífero. E os seus ramos vão ultrapassar os muros. Diga glória a Deus. Eu vou terminar lá em Gênesis 49, que eu quero te dar uma bênção agora. Volta lá, onde a gente começou. Gênesis 49, 22. Eu vou te dar as bênçãos que José recebeu. As bênçãos que Jacó ministrou sobre ele. Vamos lá? Para a gente encerrar. Gênesis capítulo 49, verso 22. Diz assim: E José é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos correm sobre o muro. Eu prefiro até a tradução da Bíblia NVI. Coloca ali para mim. Pois ele diz assim, ó: cujos galhos passam por cima do muro. Fala assim: eu vou passar por cima desse muro. Que muro que é esse? Eu não sei, você sabe. Alguma coisa que está tentando parar você. Um obstáculo que o diabo está levantando. Todo ramo frutífero vai encontrar muro, irmão. Não reclama não, passa por cima. Ah, por que, pastor, essa luta? Ué, você não quer dar fruto? Se prepare que vai ter muro na sua frente. Eu quero dar fruto. Ah, mas vai ter muro? Vai. É melhor ter um muro do que ser infrutífero. É melhor enfrentar muro do que ser infrutífero. E você vai enfrentar muro. E quando o diabo colocar um muro, você vai passar por cima dele. Diga glória a Deus. Continua. Olha o versículo seguinte. Ele diz assim, ó: com rancor. Gostei dessa tradução aqui, a Bíblia NVI. Os arqueiros atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Quando eu li isso aqui, me veio, foi nessa madrugada, me veio no coração um sonho que eu tive uma vez. Não é sempre que Deus fala por sonhos, mas muitas vezes Deus fala. Não faça disso a maneira principal pela qual Deus vai falar com você. A maneira principal é a palavra. Mas eu tive um sonho uma vez, vai fazer alguns tempo aí atrás. Eu comentei com a minha esposa, com algumas pessoas. E eu falei assim, olha, nesse sonho eu tinha um casal, eu lembro. Eu estava tentando ajudar um casal. Não via a fisionomia desse casal, não via quem que era esse casal. E eu tentava ajudar esse casal, assim, a todo custo. Eu dizia para ele: vamos, vocês têm que continuar, vamos. E eu sabia que eu tinha que ajudar aquele casal, eu estava tentando ajudar aquele casal. Enquanto eu estava tentando ajudar aquele casal, de longe assim, eu vi a imagem de uma índia escura, uma coisa muito feia. Pensa numa índia feia, uma coisa escura, horrível. E enquanto eu estava tentando ajudar o casal, ela estava com uma flecha e arco na mão, ela tinha muitas flechas, e ela começou a atirar contra mim. Só que no sonho aconteceu o seguinte: quando ela tirava essa flecha, antes da flecha chegar em mim, a flecha quebrava no meio e caía no chão. Toda flecha que ela atacava, e eu via ela atacando, e eu estava de olho nela, mas tentando ajudar o casal. Enquanto eu tentava ajudar o casal, ela tirava a flecha. E ela tirava a flecha quebrava e caía. Ela tirava a flecha, antes da flecha chegar, a flecha quebrava e caía. Eu acordei daquele sonho, eu falei para minha esposa, Deus está tentando dizer alguma coisa comigo, isso não foi normal. Foi um sonho comum. Eu entendi muito bem.
Na época eu entendi exatamente o que era. E eu quero dizer isso para você. Quando você quer dar fruto, irmão, vai acontecer isso aqui, ó. Rancor de arqueiros o atacaram, atirando flechas com o quê? Hostilidade. Sabe de quem Jacó estava falando? Dos próprios irmãos de José. Mas não era das pessoas, eram dos demônios. Não eram muitos demônios. Deus mostrou através daquele sonho para mim que existem demônios que enquanto você está tentando fazer a obra, eles vão tentar te atacar, eles vão te flechar. Mas que toda flecha que ele atirar contra você, antes dela chegar em você, Deus quebra ela no meio. Diga glória a Deus. Eu me lembro que aquele sonho marcou muito, que as flechas quebravam no meio e não chegava até em mim. Então, se é ramo frutífero, glória a Deus, mas se prepare para enfrentar muro e enfrentar flechas que vão atacar você. E ele diz ali, olha, com rancor os arqueiros o atacaram, e atirando flechas com hostilidade. Versículo 24 agora. Mas o seu arco permaneceu firme. Diga glória a Deus. E os seus braços continuaram fortes e ágeis para quê? Para atirar. Sabe o que Jacó está falando? Você foi atacado, mas você contra-atacou. Diga glória a Deus. Quando o diabo começar a atirar, irmão, atira de volta. Ora mais. Pastor, está ficando mais difícil, então ora mais. A luta está maior, então se consagra mais. Você tem que aprender a contra-atacar. Porque tem gente que quando é atacado fica fraco. E não revida. Revida, meu irmão. Revida com oração. Não estou falando para você brigar com seu marido, esposa, patrão. Não sei onde é a sua luta. Eu estou falando para você atirar de volta. E as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais. São espirituais. As suas armas é a oração, é o jejum, a palavra. Então, aprenda isso. O Jacó está falando assim, olha, quando atacaram você, seus braços continuaram fortes e ágeis para atirar. Ele atacou de volta, diga glória a Deus. Mas você viu o José batendo de volta em algum irmão? Você viu na Bíblia, algum momento, o José retribuindo o soco de um dos irmãos? O chute de um dos irmãos? Você vê José retribuindo a maldade que a esposa de Potifar fez com ele? Nunca. Mas eu tenho certeza que quanto mais o diabo atacava, mais José buscava, mais José orava, mais ele se consagrava. Ele diz aqui, ó, pela mão do Todo-Poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Era por ele que José era fortalecido. Continua. Versículo 25. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você. Agora vem as 4 bênçãos que eu quero te dar hoje. O Todo-Poderoso, que o abençoa, primeiro, com as bênçãos dos altos céus. Segundo, com as bênçãos das profundezas. Terceiro, com as bênçãos da fertilidade. E por último, as bênçãos do quê? Da fartura. Cada uma dessas bênçãos tem um significado. A primeira bênção que vem do céu é coisa que aqui na terra você não vai conseguir. Deus vai mandar para você de lá. A segunda bênção das profundezas, eu estava estudando, é a bênção da terra. É coisa que é aqui que você precisa vencer. Coisa natural. Coisa, como que eu posso dizer para você, que vai ser resolvida aqui na terra. A primeira é coisa que não vai ser aqui, vai vir do céu. Coisa que aqui você não vai conseguir. A segunda é coisa que aqui Deus vai te dar a solução. A terceira, bênçãos da fertilidade. Tem Bíblia que fala, Bíblia corrigida, bênção dos seios, né? Fertilidade, naquela época, queria dizer mesmo, produzir filhos. Ter bastante filhos, naquela época era muito importante isso. Hoje talvez não. Então entenda por filhos, entenda a resposta de orações. Eu falei esses dias aqui a respeito de Ana, né? Que Deus não esquece das nossas orações, que quando Ana teve seu filho, a Bíblia diz que ela chamou Samuel dizendo assim, o tenho pedido a Deus. Então aquele filho, na verdade, foi resposta de uma oração. Então é isso, Deus vai te dar a bênção de respostas de orações. Você vai orar e vai ser atendido, amém? Quem quer ter isso na sua vida, diga amém. Então eu vou te dar essa bênção hoje. Para você, aquilo que você pede em oração, você ser respondido logo em breve, em nome de Jesus. E o último, da fartura, não te faltará nada. Em nome de Jesus, não haverá falta nenhuma em nenhuma área da sua vida. Quando eu falo disso, eu não estou falando só vida financeira. Estou falando em tudo. Não só na vida financeira, não te faltará nada. Quem crê nisso, diga amém. Então pronto, fique de pé por gentileza. Aqui está o pão. E aí eu vou me preparar.